consiga Aqui. explicar e tal. Isso. Então, obrigada. A gente agora tem um tempo de conversa. A gente vai começar então pela Cíntia, que é a de fora. É de dentro, mas é de fora. Então, muito obrigada, Cíntia, mais uma vez, pela escuta. Então, tá contigo. Então tá. Então, vamos lá. Muito legal, tudo muito inspirador, né? E necessário. Então eu agradeço, né, demais o convite da Maria. Eu sou professora do cinema aqui da UFPEL, né? A gente tem curso de cinema, audiovisual, cinema de animação. E aí, eu vindo do cinema, acho que é um trabalho que super está entre essas duas grandes artes, que é teatro e cinema. Então, acho que é muito legal vocês terem aberto para isso, né? Porque vocês poderiam também ter ficado só com duas provas do teatro, ou da dança, né? Das cênicas, e eu fiquei muito feliz com o convite, né? Muito legal também poder estar aqui na especialização em artes, né? Porque a gente está tudo no mesmo prédio e não se troca às vezes, né? O curso de cinema ali, eu sou muito da graduação, não estou no mestrado nem na especialização, então é sempre bom estar aqui. Então tá, primeira coisa, eu quero celebrar o teu momento, sabe? Porque eu acho que são tempos de caos, são tempos difíceis, e terminar o trabalho assim, com esse fôlego que está muito lindo de ler, e com esse recorte desse tema, que é super importante, super. Isso está no dia a dia nosso, que trabalha com isso. É muito fácil ver o filme pronto e criticar, né? Ah, mas o ator... E aí ninguém sabe como que atuação ruim, não está passando a transparência que queria, e aí ninguém está prestando atenção para o processo, né? Então, acho que a primeira coisa é celebrar essa conclusão desse feito mesmo, né? Que é conseguir... hoje a gente tem que celebrar todas as conquistas que a gente teve. Sim. E eu vou para as bancas e gosto muito mais de dialogar e trocar para futuros projetos teus, futuras coisas, do que ficar centrada num trabalho que já está pronto. O trabalho está pronto, está ótimo, está forte, mas eu anotei muitas coisas. E agora eu estou falando, eu fui anotando mais, porque, sim, a gente poderia ficar conversando, né? Muito, porque... Horas. Esse ponto que tu escolheu, né? Essa imbricação ali, é uma coisa que nos toca há muito tempo no cinema. Né? A Maria sabe que a gente está tentando melhorar isso no curso. Assim como tu falou dos alunos da Unicinos, eu já ouvi relatos das minhas amigas que são atrizes em Pelotas me dizendo coisas assim: acontecem coisas muito ruins. Essa gurizada aí não está sabendo o mínimo, nem convidar a gente. Eles sabem mandar um e-mail, como se fosse um favor que o ator faz participar do filme deles. E ao contrário, eu estou trabalhando de graça. Então, assim, é muita coisa que a gente deveria... Então, eu recebo isso aqui com um olhar muito assim do tipo, que necessário, sabe? Que importante para a gente pensar junto essa necessidade que ambas áreas têm de se trabalhar junto, né? Então, eu agradeço muito o convite. A temática é muito legal. Eu acho que numa pesquisa, assim, né, que é a especialização, que está entre a graduação e o mestrado, mas qualquer trabalho que é acadêmico, que gera um trabalho escrito, a principal contribuição é o recorte, né? O que dentro do teu tema, dentro do tema do recorte, tu escolheu. Então, eu acho que o teu está muito definido, isso é ótimo, e muito recortado, metodologia excelente, as entrevistas, muito bom, assim, sabe? Que não é isso, né? Por mais que eu admire muito trabalhos que partem da tua experiência, e acho incrível que tu tenha escolhido coisas que são do teu dia a dia, mas essa ideia de ouvir outros pares, né? Atores e tal. Num determinado momento eu pensei assim, mas será que ela não vai ouvir nenhuma diretora, nenhum diretor? Será que ela não vai ouvir ninguém? E aí depois eu entendi que não era o caso mesmo para esse trabalho aqui, e nem é uma questão de o ponto de um, o ponto de outro, né? A questão é analisar realmente o que está sendo entregue para as atrizes e os atores em termos de fluxo de informação. Então, tá excelente. O objetivo está muito claro também, né? O que é essa informação que a gente recebe? Então, o texto vai nos levando, a escrita é muito boa, muito fluida, e a gente vai entrando no trabalho. Então, te parabenizo também por isso, né? Porque a escrita é importante para a gente entrar no tema. O título, Áurea, que eu fiquei pensando assim, que me pareceu o título não valoriza tanto o trabalho, esse fluxo de informação com o hífen no fim. Eu até olhei assim no texto de, será que escapou alguma coisa? Será que isso...
porque eu acho que se o título fosse, talvez, ou mais curto, ou mais direto, ou com 2 pontos em vez de vírgula, pensando em título de artigo mesmo. Sim. E aí eu também acho que tu deve até focar nisso, fazer uma versão de artigo, né, de 15, 20 páginas, se a Maria também concordar, e com um título mais direto e publicar, porque isso aqui é muito importante. Mas talvez o título direto para o que tu quer. Então, o fluxo de informações no processo entre direção e atriz, atores e atrizes no cinema. Talvez uma coisa assim que pudesse ser mais direta. Talvez, eu não sei se cinema gaúcho, já que tu só está analisando, mas acho que não. Porque o teu recorte de métodos são atores do cinema gaúcho, mas tu está falando sobre a relação geral. Então, acho que só o título ser um pouco mais puro, assim, sabe? Impactar para o que tu fala mesmo. Então, trazer o fluxo de informação mais para o começo da frase. Mas é só uma opinião, né? E nós estamos aqui falando dessa diferença. Então, eu achei, assim, outro destaque é que bom que tu já parte no teu trabalho de que sim, temos 2 campos completamente distintos. Porque, né, eu acho que ficar dizendo o que é próprio do teatro, o que é próprio do cinema, já avançamos, né? E eu acho, é muito engraçado que eu falo isso muito em aula, né? A gente quando vai resumir ou reduzir, a gente sempre mexe, né? Enquanto que o teatro é a arte do ator, o cinema seria da diretora ou diretor, e a novela, ou agora a série, é do autor, né? Então, quando a gente fala de uma novela de Manuel Carlos, difere quem foi que dirigiu a novela, né? Geralmente é o autor, as séries hoje com showrunner e tal também está um pouco assim. No teatro a gente vai, eu vi essa peça da Fernanda Montenegro, quem dirigiu, quem escreveu, às vezes está... E no cinema a gente só sabe o nome, né? É um novo filme, o filme do Tarantino, o filme do Kleber Mendonça. Então a gente tem essas convenções, né? Então, para além disso, e eu vou problematizar isso, porque a gente está cada vez mais querendo quebrar essa ideia de uma direção que controla tudo, que é a que coordena tudo. Eu acho que a atuação no teatro, obviamente, que permite, pela questão do palco, um outro uso do corpo, que o cinema vai trabalhar com as expressões mínimas. Então, quando tu fala isso, eu acho muito legal assim, a necessidade que o ator tem de saber o enquadramento. É uma coisa que eu, como diretora, nunca tinha pensado sobre. Porque, na minha cabeça, a atriz ou o autor pode sempre perguntar, né? Mas que a gente às vezes leva tanto tempo discutindo com a fotografia qual vai ser a decupagem e muitas vezes decide isso na hora, porque é na hora que as coisas acontecem, que até chegar a gente achar que isso era uma das coisas super importantes a dizer, a não ser, é claro, esses casos que tu disse que não pode se mexer, né? Esses casos a gente sempre se lembra do tipo, não tá vendo muito. Mas eu sempre parto do pressuposto de que o ator sabe que ele vai estar encerrado num quadrado, que é o enquadramento da câmera, e que ele não pode fazer. Então, são coisas que às vezes a direção não está atenta, né? Então, por isso que eu digo da importância do teu trabalho. Mas eu fiquei muito pensando sobre essa troca de informações, fiquei pensando sobre tudo isso que tu traz, né? A importância de receber as referências, essa parte da técnica, o árbitro dramático, tudo isso, né? E aí, eu também acho que, assim, sem querer ficar aqui fazendo a defesa da trabalheira que é fazer um filme, eu acho que o cinema também tem um quê de processo, ele ainda não é industrial. Então eu acho que cada caso é um caso, e acho que isso é o mais legal, tu traz ali nos teus depoimentos, na hora das entrevistas, eles mesmos falam, né? Olha, eu já tive sets em que foi isso e isso, e que eu recebi mais informações, e sets que não. Então eu acho que isso é importantíssimo de sempre a gente lembrar disso, cada caso é um caso. E vai ter casos em que realmente a direção não tem referência. E pode ser um baita filme. E às vezes não tem mesmo. Então nem sempre essa informação não é passada, nem sempre porque não lembrei que eu tinha que passar com essa que eu te falei, né? É mais porque não tem mesmo. E às vezes não é por insegurança, eu acho. Às vezes é porque tem-se outras coisas. Mas eu tenho aqui uma série eu tenho toda a biografia do personagem que eu escrevi, eu tenho toda a motivação que eu escrevi, então tem outras informações. Então também acho que é possível a gente entender que cada caso vai ser de um jeito, assim, né? Não, sem generalizar ou essencializar. Mas enfim.
Mas tá, volto a dizer, eu concordo com tudo, tá? Eu estou só pensando contigo, mas eu concordo com tudo. Trata de observar as informações que não podem ser acessadas sem que a direção as disponibilize, que são afeitas à tarefa de atrizes e atores. Essa é o grande ponto, né? O problema, para mim, não é quando não passou, não sabia, não tinha certeza, está querendo criar, está querendo deixar para o improviso. Agora, quando se tem na cabeça e não passa por uma questão de, quando eu dou aula de roteiro, então quando eu fico falando para eles escrevem os roteiros que tu nem imagina. Roteiros assim, com coisas absurdas que não são filmáveis e roteiros vários. E eu digo assim, olha, vou te dizer o que eu interpretei dessa cena que tu escreveu. Que é assim, que é assado, que essa sala é assim, que assim. Aí eles ficam olhando assim, eu digo, é assim? Ele, não. Eu digo, como é que tu imaginou? Aí eles falam, não, era uma sala vazia, era não sei o que. Eu digo, tá, isso aqui não tá aqui. Mas não, eu achei que não precisava escrever, né? Então, existe talvez um componente humano de se esquecer que o que está na minha cabeça não está na tua. E que a gente, às vezes, pela correria, pela pressa, pela coisa de ter pouco tempo, pouco dinheiro, pouco não sei o quê, não dá conta do mínimo, né? Então, acho que é um protesto super necessário. Eu leio como um protesto, não um protesto reclamando que as coisas... Não, mas como uma chamada de atenção do tipo... Como assim que a gente vai trabalhar sem o mínimo de informações, né? Então, achei... tudo faz muito sentido, né? Mas eu acho que é isso, a direção não sabe tudo. Não só por insegurança, porque o processo às vezes é experimental. E aí, o que eu fiquei pensando, que eu te botei num lado aqui, assim, senti falta, talvez, de tu falar dessa relação de diálogo durante o set, no sentido do retake, né? Quando o diretor conversa com o ator e dá dicas, dá feedback, conduz os movimentos. Se isso é bem realizado no set, não seria uma boia de segurança para atriz e ator? Porque ao mesmo tempo que a gente pode estar reclamando, ator e atriz não são nem perguntados sobre que roupa querem usar. Se eu estou construindo um personagem, quem sabe a figurinista atrás. Áurea, tu está pensando nessa personagem mais assim ou mais assado? Não, isso não acontece. Raramente. Então, será que quando a direção faz isso também não é uma forma assim de também ajudar a insegurança do ator e da atriz? E aí, o que eu ia te dizer, pelo menos no meu caso, às vezes, eu não tenho na minha cabeça como que eu quero que a atriz ou o ator faça. Eu não tenho essa referência clara. Então, quando eu vou lá e digo assim, não, eu acho que poderia ser um pouco mais assim, não é porque está tudo na minha cabeça, é porque ao ver tu fazendo, é que eu consigo enxergar o que não é. Sim. Então, só para dizer assim, que às vezes é tão subjetivo esse trabalho, essa coisa de dirigir um filme, tem aquele filme do Truffaut, que é A Noite Americana, que é um diretor, né? E aí tem uma cena que ele vem caminhando no meio da equipe, e aí chega o figurinista e diz, essa roupa é essa? E aí ele não responde. Aí chega o diretor de foto e diz, é com a lente 1 ou 2? E aí ele não responde. Aí chega alguém lá do catering e pergunta, você quer bolinhos de frango ou carne? E ele vai caminhando, assim, sabe? Tipo assim... Me deixa. Então esse silêncio para a criação, para a direção seria muito mais importante. E nem sempre a gente está nesse estado de perfeição de trabalho, né? E eu acho muito legal essa possibilidade de entender que quem dirige, quem está ali, em tese, detentor do que está acontecendo na mise-en-scène, e está ao mesmo tempo pensando fotografia, pensando som, pensando arte, pensando enquadramento, pensando direção de atores, às vezes não dá conta, não por uma falta de consciência de que isso é importante, e sim por uma questão da própria dificuldade do meio. E também a gente tem o cinema, que é um trabalho tão específico, e no Brasil uma precariedade imensa, porque a gente está batendo pau aí para os editais, cada vez mais editais, mas se a gente for ver, são editais que seguem nos obrigando a trabalhar de um jeito muito limitado, né? 100 mil reais para fazer um curto, 100 mil reais para fazer um curto, não é nada, né? 200 mil em Porto Alegre, aqui é 100. Então a gente também tem, vai ver os créditos passando a quantidade de gente que trabalha e às vezes a própria questão do ensaio. Às vezes não se coloca mais ensaio, porque mais ensaio significa mais deslocamento, mais dinheiro, mais não sei o quê, e aí não dá. Então, assim, eu sei que tu sabe tudo isso, mas não tem como não levar em consideração essa parafernália que envolve fazer cinema. Enfim,
Adorei o método, já tinha te falado, né, sobre o critério de seleção desses entrevistados, essa mescla entre atores mais experientes, atores novos, mas todos já tendo bastante experiência no set, que eu acho que garante isso, que eles não falem sobre uma experiência, que possa ter sido ruim. Claro. Né? Eu achei isso muito importante para que isso, eles já tiveram muito set para eles poderem estar falando que é uma recorrência, não existe essa entrega da informação do jeito. E é isso mesmo, eu li o teu trabalho, eu estou agora desenvolvendo uma produção, e eu parei e pensei a mesma coisa, eu pensei sobre o meu trabalho, óbvio, eu fiquei lendo e falei assim, é verdade, eu não conversei muito bem com a atriz, e será que ela está com dúvidas? Mas também não adianta chegar e falar, quais são tuas dúvidas, né? Porque às vezes não vai ser uma pergunta dessa que vai resolver tudo, né? E sim, talvez, organizar para que roteiristas e diretores e diretoras se produzam mais materiais nesse sentido, né? Que é o material dessa concepção estética, dessas motivações da história, de pensar esses personagens, porque muitas vezes, e eu vejo a galera criando, né? É isso, escreve a história e eu pergunto, mas peraí, por que o personagem está fazendo isso? Não sei. Ou escreve com o final em aberto e eu digo, mas pra ti o que teria acontecido? Não sei. Então, é tanto não saber que eu acho que isso implica, obviamente, num trabalho e aí depois que é que o ator e a atriz chegam lá na hora e salvem o filme, exatamente como tu falou, isso é a tendência. Enfim, acho que teu trabalho vai ser assim, como é que nós vamos usar de material de aula, né? Eu quero muito, né? E acho que a gente agora está tentando, a gente convidou a Maria para fazer esse trabalho na disciplina de preparação de atores, né? E aí ela faz várias provocações disso. Eles não sabem nem fazer casting, nada, eles não têm a mínima noção do que eles estão, como é que eles vão chegar lá e aprender a dirigir. Então é uma longa jornada, né? E nem todo curso de cinema tem disciplina de preparação de atores ou direção de atores, né? Direção eu sei que tem, mas preparação... Na Unicinos tem? Sim, o Gilson que dá aula lá. Mas é direção geral? Não, eu acho que não. Eu acho que ele faz especificamente a coisa de ator e atriz. Não tenho bem certeza. Mas eu sei que é o pessoal, porque a primeira pessoa a me falar do voo cego do ator no cinema brasileiro, que foi o grande impulsionador disso, foi o Gilson, muitos anos atrás, lá no Unicinos ainda. Foi muito boa aquela frase, né, que tu recapitulou ali do Gilson, que é isso, né? O ator tem que fazer só uma coisa, porque é entregar tudo. Entregar, assim, isso. As artes, o que tu tem para entrega. Então tá. E aí tá, essa coisa de que o elenco não é equipe também é muito forte. É exatamente isso, né? Não é separado, muito separado. E eu acho, assim, ficar te ouvindo essa história da vizinha e da irmã, né? É muito louco isso, né? Porque talvez a gente esteja falando de coisas que são fundamentais, imensas e impactantes para o trabalho e atuação, e que o trabalho de direção não leva como algo tão importante. Não. Porque para a direção, não faz tanta diferença assim. Ela é irmã, então ela, em vez de chamar o menino pelo nome, chama de sobrinho. Não vai nem mudar isso. Mas como é que fala com o personagem, que é o irmão dela, cheio de problema, daí fica aquela coisa, vizinha vai até ali, né? Mas o quanto que realmente a direção, às vezes, não está conectada com isso. E eu, quando falo isso, eu acho que há muitas ressalvas, né? Porque a gente lê, às vezes, artigos de experiências em set e pessoas que elogiam muito, né? O trabalho dessa direção, dessa diretora é incrível. O jeito que ela faz, o tempo que ela dá. Essa coisa do tempo no set é uma outra coisa também, né? Há uma disputa entre o som e a foto, né? Porque às vezes a gente leva 1 hora para preparar a luz, 1 hora. E aí a direção fica meio de mão amarrada, porque quem está fazendo é a direção de foto. Aí quando vê o som, agora só tem 5 minutos pro som, porque aí o som fica furioso. Não, peraí, a foto teve 1 hora. E o ator não está nem sendo convidado. Se ele vai ter mais 5 minutos ou 10 minutos, não, ele tem que chegar e pronto. E assim, a cena que tu sofria foi ontem, hoje é que tu chora, então chora logo. Isso. Então é realmente o trabalho desumano, né? Mas é essa confusão que é própria do cinema.
Adorei o percurso teórico da pesquisa que tu foi trazendo, esses autores, essa problematização. E acho que é isso. Eu acho que talvez o campo de estudos do teatro e o campo de estudos do cinema estão mais afastados. E eu acho que coisas como o teu artigo, coisas como as nossas parcerias vão tentar aproximar. Porque, por exemplo, estilos de atuação é uma coisa que vocês estudam no teatro. Vocês sabem todos. E no cinema ninguém estuda. Não, nem tanto. Nem tanto. Então tá, mas então no cinema, isso é a última coisa que os cineastas vão estudar. Ou talvez um que outro que já participou de grupos de teatro. Mas assim, o quanto também a gente está distante de chegar nessas coisas. Né? Então é isso. Acho que o cinema ele é muito focado nessa ortodoxia da câmera, né? Então a direção fica tão ocupada em fazer um bom trabalho técnico que muitas vezes esquece o básico, que é as relações humanas, que é o contato, que é a conversa, que é a escuta. E isso é real, tem toda a razão de estar apontando isso. E é muito legal que a gente tenha que começar a fazer levantar uma bandeira, olha para isso, porque não que seja a primeira a fazer isso, mas que cada vez mais trabalhos que façam isso. Né? E aí uma opiniãozinha para ir fechando, só uma opinião mesmo, enquanto pesquisa, enquanto lê. Acho que eu gostaria de ter visto tu extrair um pouco mais das entrevistas, explorar mais esse rico material. Talvez porque eu estou muito curiosa para saber o que mais que eles falaram. Sim. Então eu acho que é isso. Tipo, tem um item lá que é o 3.3, que é da interlocução com a equipe, que está muito pouco desenvolvido. Então, não sei se existe um número máximo de páginas. Às vezes tem uma questão também que a gente não termina no trabalho, a gente abandona. Tipo, tem que defender. Então, nada que eu acho que tenha que mudar essa versão. Mas para uma próxima, ou se tu quiser continuar pesquisando isso, fazer render essas entrevistas e falar mais e tal, e talvez trazer o que para ti também teria como outro ponto fundamental assim de fluxo de informações que não está sendo, que não veio só da entrevista, mas vem da tua experiência, né? Que outros pontos tua autora poderia destacar. Mas é isso. Eu sugiro publicar isso como artigo. Parabéns, é muito relevante. Eu vou indicar muito para os meus alunos ler. E talvez deixar algo como um artigo como pistas para um trabalho de relação entre ator e diretor que possa estar um pouquinho mais perto do que a gente gostaria. Eu acho que é isso, querida. E assim, muito bom, muito obrigada. Foi incrível te ler. Obrigada, eu. Obrigada.